quero saber, o que você tem sonhado ultimamente? Você tem o hábito de anotar seus sonhos? Você sabia que o que você sonha revela muito mais sobre você do que você imagina? Então fica comigo porque eu vou te explicar um pouquinho sobre como tudo isso funciona. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Eu já vou te pedir para deixar o seu like aqui, se inscrever no canal do YouTube, se você está me assistindo pelo YouTube, e compartilhar muito esse vídeo. Acontece de um paciente me trazer um sonho. E por mais que possa parecer bobeira, maluco ou sem sentido, não é não. Um sonho, seja ele qual for, possui uma mensagem de você para você mesmo que te permite acessar a sua parte não consciente do seu cérebro. Quanto mais você interpreta o seu sonho, melhor fica o seu autoconhecimento. A interpretação de um sonho nunca é preto no branco, do tipo, eu sonhei com uma bolsa, então significa isso. Não, esquece isso. Essa interpretação depende de uma complexidade de acontecimentos recentes, de uma associação dessa complexidade de acontecimentos recentes na nossa vida. Além dessas associações, é também fazermos uma relação como cada um desses acontecimentos nos impactam emocionalmente e obviamente, né, por ser emocional de uma maneira não consciente. São acontecimentos das nossas vidas que, por não termos percebido, justamente por estar no nível não consciente, ou seja, inconsciente, pode ter nos deixado marcas de uma maneira muito profunda, seja de uma forma mais positiva ou geralmente negativa. Aí, é por tudo isso, por todos esses motivos, que aparecem essas imagens em forma de sonho para nós. E detalhe, se apareceu no seu sonho, significa que você já está pronto ou pronta para ver. Sabe por que isso acontece? Porque o nosso cérebro é muito inteligente. O nosso inconsciente tende a nos proteger da loucura. Isso acontece pelo seguinte, imagina só se nossa memória registrasse tudo que a gente vê 24 horas por dia, ou melhor, o tempo do dia que a gente fica acordado, né? Por isso que a gente precisa dormir. Imagina se o nosso cérebro, nossa memória, registrasse todas as informações sem nenhum esquecimento. A gente iria surtar literalmente, sabe por quê? Porque o inconsciente protege a gente daquilo que a gente ainda não é capaz de ver sobre nós mesmos, as verdades que a gente não quer ver, sabe? Sabe aquele orgulho orgulho ferido, que você não abre mão, aquelas inseguranças, aqueles comportamentos que faz você se fechar para esconder aquilo que você não quer mostrar ou revelar para as outras pessoas, porque você não se sente seguro, porque você, enfim. É a mesma coisa, quase a mesma coisa, né? Então, são essas verdades que, se tivesse tudo escancarado na nossa mente, na nossa memória, no nosso cérebro, a gente iria estar ali, tete a tete. Ó, eu sei que eu sou assim, não tem como eu negar. Só que, enfim, se a gente fizesse, se isso fosse capaz, né? Se isso fosse possível, todos nós estaríamos beirando a loucura. Então, por isso que o inconsciente tem a função de nos proteger mesmo da loucura. Então, se você sonhou com alguma coisa, isso significa que essa coisa que apareceu no seu sonho já é permitido ao seu consciente acessar. Ou seja, já está saindo do inconsciente, indo para o inconsciente. E aí, cabe uma bela de uma interpretação do sonho. Porque quando você interpreta, você já começa a ser capaz de unir pontas.
e se conhecer melhor e lidar com desconfortos que você antes não conseguia. Porque você está interpretando aquilo. E se você interpreta um sonho de uma maneira adequada, você acha muitas respostas ali. Tudo bem? Então, como a gente interpreta o sonho? Antes de eu continuar, eu vou te pedir, por favor, para extinguir da sua lista aqueles sites de interpretação de sonhos, de símbolos. Ah, se você sonha com isso, logo significa isso. Isso tudo é balela, isso tudo não passa de misticismo. Qual que é a questão? Por mais que seja complexa a interpretação, não é difícil se você desenvolver esse hábito de interpretar seu sonho. Ou seja, comece anotando. Acorda, antes de você levantar da cama, anota o que você sonhou. Anota as informações. E conforme você vai anotando, a sua memória vai lembrando ainda mais de detalhes desse sonho. Por isso que é importante anotar, né? Esse hábito de anotar te permite acessar melhor as memórias do sonho, porque às vezes as pessoas podem ter dificuldade de lembrar do que sonharam. Então, se você desenvolve esse hábito, você já começa a acessar mais ainda o seu inconsciente. Agora, existe uma distância razoavelmente significativa entre o anotar, desenvolver o hábito de anotar um sonho e interpretar. Talvez, nesse início, você precise de ajuda de um psicoterapeuta, porque o psicoterapeuta, sim, está preparado para isso. Mesmo que ele não seja o psicoterapeuta psicanalítico, né, que usa a abordagem da psicanálise, que não é o meu caso. O meu caso é terapia cognitivo-comportamental. Mas, se for um psicólogo, né, ele foi preparado para isso durante 5 anos da faculdade. Ele estudou tanto psicanálise quanto qualquer outra abordagem. Então, ele pode e deve interpretar esses sonhos de uma maneira assertiva e focada naquilo que deve ser trabalhado com você. Geralmente, aquelas imagens, sabe, aqueles oníricos, né? Ah, a gente vê, a gente pensa e de repente já tá num lugar, a gente vê coisas voando, a gente vê, enfim. Geralmente essas imagens que a gente vê aleatórias nos sonhos, elas são apenas lixos. Verdade. Lembra que eu falei antes para você? Imagine se o nosso cérebro, registrasse todas as memórias de um dia, a gente iria surtar? É por isso que a gente precisa dormir. A gente precisa descansar, além do descanso fisiológico do corpo, também o descanso da mente. Né? Por isso que a gente sempre fala, saúde mental e saúde física precisam andar lado a lado, né? São duas coisas tão importantes, né? Muito importantes. Então, geralmente, essas imagens aleatórias que a gente vê são puro lixo. O que é válido e importante a gente registrar desses sonhos é a mensagem que ele passa. Então, e não necessariamente as coisas que a gente vê no sonho. Né? Não é as coisas que têm significado, o significado é a mensagem. O que essa mensagem está te dizendo? Está dizendo sobre você, porque o sonho revela o que está dentro de você e não coisas aleatórias que estão fora de você, acontecimentos fora, mas coisas que estão na sua mente, como você está lidando com as suas relações, os seus conflitos internos e por aí vai. Então, por isso que eu falo que é necessário ter um psicoterapeuta para te ajudar nessa interpretação inicialmente. Depois, você tem ferramentas da psicoterapia que você pode usar para sua vida. E às vezes, informações delicadas de um sonho, né, podem fazer toda a diferença para a resolução de problemas do seu dia a dia, de conflitos do seu dia a dia. Então, você se conectar com a mensagem do sonho é importante. Por exemplo, eu vou tentar lembrar de um exemplo de algum paciente meu. Mas antes, a principal dica que eu te dou na hora que você quiser interpretar um sonho é você se ater ao conteúdo emocional do sonho, que ele tem a ver com o seu psicológico, tem a ver com o que está no seu inconsciente, que você está sendo capaz naquele momento de acessar. Então, por exemplo, se eu tenho conflito com os meus pais, porque de repente... não é um conflito, mas a minha mãe vive na correria. Vou tentar lembrar de um exemplo aqui de um paciente, tá? A mãe vive na correria, é super ansiosa, não dá tanta atenção, tem transtorno de ansiedade, vamos pensar assim. E ela não dá tanta atenção para os filhos. Por mais que ela se esforce, ela não consegue. No dia a dia, correria, ela coloca pressão em tudo, é uma pessoa mais controladora e tudo mais. Por outro lado, o pai é mais tranquilo, né? Faz
se ocupa das atividades de casa, está um pouquinho mais presente fisicamente no contato com os filhos. Então, de repente, essa pessoa se vê num ambiente totalmente aleatório, num lugar, numa garagem de carro. E aí o carro deu problema e ele teve que levar no mecânico. E só que aí ele precisou da ajuda do pai para levar, o pai levou e de repente ninguém atendia, ele não se sentia visto ali porque ninguém olhava para ele sentia como se ele tivesse perdido e ninguém desse atenção para o que ele estava fazendo ali. E aí ele não foi atendido. E aí, de repente, isso no relato do paciente, aí de repente o paciente relata que ele se sentiu como se não tivesse sido visto naquele ambiente e que ele precisava tomar uma iniciativa que ele não tomou. Então, não vou me ater muito aos detalhes, mas só com essa parte do sonho já dá pra gente interpretar de que forma. Primeiro, a sensação do relato do paciente, o que ele relatou, eu senti como se eu não tivesse sido visto. Por quem? Então, eu, enquanto terapeuta, eu preciso estar atenta aos relatos do dia a dia, ao longo das sessões, ou do que ele me trouxe naquele dia específico, que tem associação com aquela frase que ele me disse. Que pode ter a ver com o relacionamento dele com os pais, com a mãe, né? Geralmente com a mãe, né? Pelo que eu já relatei para vocês, já dá pra gente fazer essa associação. Então, em cima de tudo que a pessoa traz, a gente vai interpretando. E tira o carro de lado. O carro foi só um detalhe que ele pode ter visto e ficado na mente inconsciente dele e apareceu no sonho. Você percebe? Então, a interpretação é complexa, mas não é difícil. Então, a minha dica para você que quiser interpretar um sonho que você teve é: qual é a sensação que esse sonho me traz? Essa sensação é parecida com alguma outra que eu sinto no meu dia a dia ou que eu senti recentemente, que eu vivenciei? Fica essa dica para você. Caso você queira se aprofundar, eu faço atendimentos clínicos pela abordagem cognitiva comportamental online e presencial e também realizo palestras, capacitações e treinamentos na área de relacionamentos e comunicação. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilhe muito, comente, se inscreva no canal e aguarde os próximos vídeos.